Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Vocês já estão acostumados aqui a gente falar sobre cirurgia, muita coisa de odontologia. Vocês já viram aqui muitas pessoas ajudando no que fazer com o paciente que apresenta fissura, né, na parte da reabilitação. E faz muito tempo que eu estava querendo trazer uma profissional para falar disso, né? E não sabia quem que ia poder ajudar a gente. Então, daí, recebi uma indicação, né? Entrei em contato, tentamos combinar. E hoje eu tenho a honra de estar aqui com a doutora Rafaela. Muito prazer. Muito obrigada. Seja bem-vinda aqui. A gente sempre serve um chá, né? Para poder, durante a nossa conversa, ir molhando a garganta um pouco e se hidratando, né? Que é importante. E queria que você se apresentasse, Rafa. Por que você é importante para os pacientes que têm malformação ou para todo mundo que vai querer ter um filho um dia? Primeiro, eu queria agradecer o convite e a valorização da importância do pré-natal, né? Você sabe que como ginecologista obstetra, eu não consigo visualizar uma melhor forma de nascer do que cuidar do antes, né? Então, do preparo, do né? preparo, tanto do nascimento pré-concepcional quanto do pré-natal em si. A gente sabe que as fissuras labiopalatinas são multifatoriais, né? A gente não consegue determinar um fator único. Mas dentro desses fatores modificáveis, acho que tem bastante coisa para a gente tentar interferir positivamente. Ou pelo menos se preparar melhor quando tem o diagnóstico. Quando tem o diagnóstico, para preparar o nascimento, a família que vai receber essa criança e o ambiente onde essa criança vai nascer, né? Para que ela consiga ter o melhor cuidado e o mais breve possível, né? E voltando um pouquinho, Rafa, para o pessoal poder te conhecer, a gente tem muito aluno também que acaba acompanhando aqui. O que fez você escolher pela medicina? Já era um sonho de infância, é isso? Loucura, né? É isso mesmo. Eu nunca tive um plano B. Sempre foi medicina? Sempre foi medicina. Mas Ginecologia obstetrícia, não. Desde pequena? Desde pequena. Sempre foi medicina, desde o D1. Assim, inclusive, eu até tive algum momento na faculdade que eu pensei, nossa, será que eu devia ter feito isso cogitado mesmo? alguma outra coisa? Não porque eu não estava gostando da faculdade, mas porque eu nunca nem parei para pensar numa outra possibilidade. Será que eu faço direito? Será que eu faço administração? Exato, alguma outra? Nunca, assim, sempre foi uma coisa para mim muito, muito objetiva. Muito resolvida, assim, muito resolvida, diferentemente da especialidade. Eu entrei pensando em dermato. Aí, durante a faculdade, eu gostava de dermato, mas eu não amava tanto a parte de cosmetologia, não brilhava meu olho. E aí eu gostei muito de clínica, UTI, eu ia querer ser intensivista. Porque a especialidade acho que depende muito do preceptor, né, do professor, de quem... Muito. E da vivência, do estágio, né, do internato. Aí no Isso pode ser uma experiência muito boa e fazer você querer mudar do que você já imaginava de escolher, né? Ou ao mesmo tempo você fala assim, isso não é pra mim, não quero de jeito nenhum. É. Mas você sabe que eu tive sorte de ter preceptores incríveis em muitas especialidades. Isso foi um fator confusional, assim, porque cada hora eu falava... Se deixava em dúvida. Que eu queria ser uma coisa. Mas o que me brilhou o olho, assim, inicialmente, foi no 5º ano que eu fiz meu primeiro parto. E aí... Mas deve ser uma emoção muito grande. Eu já presenciei o parto como pai, né? Então, assim, tem aquela tensão. Acho que não é a mesma coisa, né? Eu falo que é o amor à primeira vista de verdade, literal, assim. Eu falo assim, não é a mesma coisa porque assim, você tava preocupado com a minha mulher ali, como que ia ser, né? Por trabalhar no hospital com uma formação, a gente já fica preocupado, acho que o dobro, né? Das coisas que a gente acompanha todo dia. De saber o que pode acontecer, né? Apesar de estar tudo certo ali na hora. Mas eu lembro certinho de tudo, assim, até hoje. Assim, a memória ficou muito bem guardada. Tem paciente que fala que sente o cheiro do recém-nascido na criança grande já. Pra mim, é assim, ó. Na hora que você toca numa vida pela primeira vez, a sensação que eu tenho é como se fosse uma renovação de esperança, assim, na humanidade. Começou de novo, uma nova chance. É uma nova chance para aquela família e para mim. Todas as vezes eu fico sempre emocionada, meu olho enche de água. E então o que me puxou para a obstetrícia, para a ginecologia obstetrícia, foi a obstetrícia. E aí, ao longo da residência médica, na verdade, assim, olha que loucura. Quando eu fui prestar a prova de residência... porque tem isso, você gostou na graduação e ainda tinha que escolher aí eu fui prestar a prova de residência, aí eu prestei FAMERP, Unesp e mais uma universidade. E aí eu tive uma conversa com Deus, assim, Deus, se não for para fazer isso... Porque a gente sempre põe oração quando tem dúvida, né? Que eu não passe. Que daí eu trabalho mais um ano, já tô formada. Que me fecha essa porta e abre outra, Abre né? outra. E aí eu passei na Unesp, passei na FAMERP. Aí eu falei, entendi. É o que eu pra quiser. ser isso, então.
E aí, durante a residência médica, eu me apaixonei por ginecologia também, que é incrível a gente poder acompanhar a mulher. E é muito ligado, né? É muito perto, porque a obstetrícia, ela faz parte de um momento da ginecologia, que é o menacme, que é o período reprodutivo, né? E são Então, esses pacientes que vão precisar de um obstetra, né? e vira e mexe, assim, é muito legal, porque o consultório ele acaba sendo dinâmico, né? Eu atendo a criança, o pré-puberal, o puberal, a mãe, ou a que não quer engravidar, ou a que precisa de um aconselhamento contraceptivo ou de preservação de fertilidade, né? Ou acompanhar quem vai ter o nenê, Quem vai né? ter o nenê, quem teve o nenê, quem tá entrando no climatério e menopausa. Então, é assim, do nascimento a menopausa. é isso. Então é especial, porque é dinâmico e é inspirador ver histórias de outras mulheres, porque elas são multifacetadas. Então, assim, parece que em toda consulta eu deixo um pouquinho de mim e levo um pouquinho delas comigo, assim, é especial mesmo. E você fala de receber a criança, né? Porque acho que para todo mundo a expectativa é muito grande do primeiro, de qualquer filho, né? Da família, né? A expectativa, né? Isso deve ser um celular 24 horas, né? É o celular e eu acho que uma outra coisa que é importante é a idealização, né? Eu acho que todo pai idealiza o seu filho, né? Então, quando nos casos de algum tipo de malformação a gente trabalha com a quebra dessa expectativa, também é... Porque eu te perguntei já antes, né? Depois a gente vai chegar nessa hora, de pais de pacientes que nasceram com fissura, que souberam antes e foi bom, porque dizem que se preparou. Teve pais que souberam antes de nascer, que criaram um desespero muito grande, né? Que às vezes muitos procuram a gente aqui. Eu trabalho na bucomaxila, então minha parte de atender os pacientes, eu oriento na fase, às vezes, do pré-natal, quando descobrem, eles querem saber o que vai passar, o que a criança vai ter que fazer, para acalmar o coração, né, de certa forma. Mas eu atuo mesmo na época que começa a trocar dente, quando está de 6, 7 anos para frente, às vezes fazer o enxerto, se vai preparar para ortognática. Então é um pouco mais tardio, né, as diferenças de paciente. Mas muitos falam que preferiram que de não ter recebido a notícia antes, porque não ficou preocupado. Mas como se eles não pudessem mudar o desfecho, né? Você sabe que eu acho que... Mas eu preferiria saber antes. Eu acho que essa coisa do saber antes tem uma vantagem, porque em alguns casos, as malformações faciais, elas são acompanhadas de outras malformações e que podem necessitar de alguns recursos para o nascimento que não é qualquer lugar que vai ter, né? Que não é qualquer lugar que tem. Então, o que eu penso do diagnóstico precoce é que talvez essa criança precise nascer num centro terciário, onde tenham outras subespecialidades além das craniofaciais, relacionadas às outras malformações que podem estar associadas, que vão mudar o prognóstico e a sobrevida do recém-nascido. Então, eu acho que a importância do diagnóstico precoce é mais do que o diagnóstico da fenda propriamente dita, que se for isolada, a gente fala que é um problema, mas perto do que pode ser, né? Então, porque ao nascimento a gente só pensa em fazer o bebê viver. Ficar bem, viver. Sobrevida, sobrevida. Isso. Porque a reabilitação vai começar mais tarde, né? Mesmo que tenha que fazer alguma cirurgia, é difícil fazer em recém-nascido. E né? eu acho que assim, a família que nasce aqui em Bauru é uma família isso é verdade. privilegiada, né? Porque a gente está num centro, assim, referência. De referência mundial, a gente pode falar assim. Então, acho que o que eu percebo parte da minha subespecialidade eu fiz na medicina fetal de Botucatu, né? Então, eu tinha contato só com as mães que tinham bebês com alguma malformação, né? E eu acho que a importância do diagnóstico precoce, da ciência desse diagnóstico também, é a aceitação, né? Porque qualquer notícia que sai um pouco fora do esperado, a gente tende a negar, a revoltar. E eu acho que a aceitação e viver aquilo ali e aprender a entender qual é a realidade que vai viver a partir daquele momento faz muita diferença na saúde psicológica da paciente, inclusive, né? Porque eu acho que acalmar a mãe no primeiro momento é a primeira preocupação, né? Acalmar a família. Eu acho que a culpa... Porque no primeiro momento, mãe é muito que é o que acontece num dos primeiros momentos, né? A mulher... Eu falo que nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? A mulher é muito culpada. Ela se sente culpada por qualquer coisa. Então, automaticamente, quando ela tem um diagnóstico que não é favorável, a primeira coisa que ela pensa é: o que eu posso ter feito onde eu errei, eu provoquei isso? Então, parte do trabalho da medicina fetal também é... orientação, né? Tirar esse peso dessa culpa, né? E eu acho que
a medicina fetal me trouxe os estágios que eu fiz na fetal me trouxeram muita resiliência nesse sentido porque eu falo assim, qualquer notícia que você vai dar para uma mãe diferente da normalidade... Não é bom para ninguém. Não é fácil, né? E você sabe... Você não pode dar com a pessoa de pé no corredor, por exemplo, né? E você sabe que muitas vezes existe uma relação de contratransferência, né? Então, por vezes, a família fica receosa com o profissional que tá sendo o portador da notícia ruim. Entendi. Tipo, a doutora Rafa tá errada, vou procurar outra pessoa. Depois de um né? tempo, aí eles voltam e fica tudo certo. Mas é comum essa relação de contratransferência, então, daquele sentimento ruim. E acho que até ao contrário, né? Quando o profissional não dá um diagnóstico certo, cobrar porque que não falou antes, né? E isso é uma coisa muito interessante de dizer, porque com tanta tecnologia hoje, as famílias têm a falsa sensação de que é possível predizer todas as alterações fetais ainda na barriga. E não é possível, né? Nem fazendo os testes genéticos como NIPT ampliado, ou fazendo os morfológicos corretamente, a gente tem uma porcentagem limítrofe de 85%, 90% para os ultrassons de detecção, e algumas coisas não são detectáveis. Então, ninguém errou. Porque você acha que a tecnologia de imagem não chegou nesse E eu nem acho que é a tecnologia. Ainda, eu acho que existem patologias que não são visíveis. Aparecem. Por exemplo, um exemplo que não tem relação com as alterações craniofaciais, mas as atresias de esôfago. Existem 3 principais. Um desses tipos não aparecem na ultrassonografia. A ultrassonografia é normal. Então, ou você tem que contar para todo mundo o que pode ter, isso. Ou tem que esperar aparecer o sintoma para poder dar o diagnóstico, né? E é por isso que os exames morfológicos, normalmente no final do laudo vem escrito que eles não detectam 100% das alterações, porque de fato... E pode fazer com o melhor profissional do planeta Terra. Com o melhor equipamento. Não aparece, porque ela simula a normalidade. Então, é importante também isso é uma outra coisa que eu acho importante, que a família compreenda que quando a gente fala que está tudo bem, entre parênteses, dentro do que se dá para ver, está tudo bem. Porque a gente só vai saber mesmo 100% no momento que o bebê nasce. Por exemplo, ânus imperfurado, muitas vezes dá para ver, mas dependendo da posição do bebê, não dá para ver. Saber a quantidade. Exato, então Porque a gente veio de uma época que você escutava o coração e isso era tudo, né? Ia nascer para saber, para descobrir o sexo, né? Então hoje todo mundo já faz chá revelação, já tem toda uma... ultrassom 4K. Toda uma, vamos falar assim, uma... Não é perfumaria que fala, só ver se não tá quente que o copo engana, Rafa. Deixa eu ver. Tem toda um comércio já em volta disso, né? Para poder... Hoje em dia é difícil quem não faz um chá revelação, pelo menos para a família, alguma coisa assim. Inclusive, isso é uma coisa que eu converso bastante com as pacientes, sabia? Para as pacientes que eu tenho oportunidade, eu falo... nada contra a sexagem fetal, né? Que dá para fazer a partir de 8 semanas. Mas falo, tente viver cada momento da gestação no seu momento. Não queira saber do final antes, né? Exato. Então, descobri que eu tô grávida. Que bom. Agora eu vou ver se meu bebê é saudável no morfológico de primeiro. Que bom. Agora eu vou descobrir o sexo lá com 16, 17 semanas. Ótimo. Aí outro morfológico de segundo, que é o que de fato eu vou ver as anomalias craniofaciais. Que bom. E assim, e aproveitando cada fase, a sensação que eu tenho é que o mundo hoje é tão urgente, a internet é tão urgente, então a gente fica ali no timeline, que é aquele scroll infinito, né? E as pacientes ficam nessa liberação de dopamina. Muito rápido, e aí o algoritmo reconhece rapidamente que ela é uma gestante, então ele passa a entregar isso para ela. Então, o que fazer eu sinto, oferta de produto para comprar, né? E tudo. Então, o que eu sinto é essa necessidade urgente de viver o próximo passo. Então, eu converso muito com elas para elas darem assim uma desacelerada, tentar viver o momento, para que a gente vá lidando com as coisas conforme elas vão aparecendo. Eu brinco assim com elas. Quem tem que se preocupar sou eu, que sou a médica. Você é só curtição. Aproveita o momento. Exato. Aproveita com a família, né? Exato. Eu brinco bastante disso com elas. Elas dão risada, mas é o que de fato eu acredito. Existe uma linha de profissionais que eu brinco que são terroristas, né? Que são profissionais que ficam na internet amedrontando o paciente. Mas em toda área é isso, você vê. Então é assim, nossa, isso pode acontecer isso, e nananã. E aí dá uma sensação de que qualquer coisa que dá certo é porque ele é muito bom, sabe? Sim. E eu acho que a gente é o oposto. A gente, como profissional de saúde, tem que levar amor, esperança, solução, não medo, né? Mas você imagina, Rafael, o que vem da cirurgia, a extração de dente, a implante, a correção de mordida de perfil através da cirurgia ortognática.
Tem profissional que fala, ó, se você não operar, você pode ter isso. Eu falo, mas você tá com, às vezes, 20 e poucos anos, você já teve alguma coisa? Não. Eu não sei prever o futuro, assim, se você vai ter, como. sabe? Se você decidir, é porque eu consigo te dar benefício com o tratamento. Mas não que se você não fizer, você vai morrer, você vai ter problema. Mas muitos profissionais usam isso pra... amedrontar mesmo. Amedrontar. Isso... Porque o paciente muitas vezes é leigo, né? Apesar de hoje ter acesso à internet... Eles acreditam. Acreditam muito, muito. Então, porque se você, hoje, se a gente for procurar, até em embasamento científico, a gente consegue ter como se embasar em coisa boa e coisa ruim. E aí, você sabe que essa fala sua é cirúrgica, né? É isso mesmo. Porque o que eu vejo é que, às vezes, os estudos que são cheios de viés, assim, não são estudos confiáveis, e as pessoas pegam, mas esse estudo aqui... Fala que dá certo, fala que isso é bom. Exato. Aí eu penso, nossa, mas aí a crítica sobre o estudo, né? Porque não é só publicar, né? E esse artigo é confiável, como que foi? Né? De onde que veio? Exato. Então, eu acredito muito nisso. Eu concordo com você em grau, gênero e número. Porque a gente tem que ficar ligado... Porque hoje em dia, mais do que nunca, a gente tem que ser ligado no que está acontecendo no mundo. É rede social, é a parte científica, é o que sai em tudo. Porque... Se eu sei, o paciente também tem acesso ao celular, internet. Difícil quem não tem. Então, às vezes chega uma mãe pra você que sabe coisas que, às vezes, se você não tá atualizado, vai saber antes. Exato, vai passar. E outra coisa que é importante, você faria o que você tá fazendo pro seu paciente, você faria pra tua família? Né? Você indicaria pra sua mãe, seria pra tua mãe, pro seu irmão, pro seu pai, pro seu filho? É a mesma conduta? Então tá bom. Então tá correto. Porque... eu acho que é esse o caminho, assim, o resto é consequência, né? E a gente, eu lembro, né, que eu passei isso em casa, né, da questão de quando vai fazer o 3D, o 4D, o exame lá. Demais. É muito legal de ver, né, uma coisa que não tem muito tempo isso que é possível, né? Não, é uma coisa recente. E é engraçado isso. Eu não sei se tem alguma coisa mais moderna. Eu tive filho, o último foi 11 anos atrás. Hoje eles falam do 5K, né? Mas, na verdade, o transdutor, o aparelho, é quase a mesma coisa. O que muda mais é o software do ultrassom, que é como se fosse uma IA que já trata a imagem, né? Entendi. Tira um pouco de ruído, a captação, assim. A forma física como o ultrassom funciona é a mesma. Mas o aparelho é o mesmo. É como se fosse o mesmo, mas é como se o trabalho da imagem, que é um trabalho mais elaborado, apurado. Isso. Inclusive, tem algumas pacientes que pegam foto do ultrassom 3D e 4D, colocam no chat, pedem pro chat transformar em 8K, e aí você vê até o poro da pele, assim, do bebezinho. Consegue fazer isso também? É bem fofo. E fica muito semelhante à realidade, né? As pacientes sempre mandam comparação do bebê e da foto. Do exame do 4D com depois que o bebê nasce. E é muito parecido, é muito semelhante. E aí isso é muito legal, porque pensando em alterações faciais, o 4D e o 3D, eles são assim... dá pra ver a fissura, pra ver o lábio, né? Pra gente ver o palato, a gente prefere ainda o 2D, né? Confirmar se é um menino ou menina, às vezes também, exato, né? Tudo, né? Exato. Mas até questão de ver os dedos, os braços, tudo, né? Tudo. E você acredita que a gente não olha nem só dedo, a gente olha a atitude, que a gente fala a posição da mão, se tá com a mão fechada, mão aberta, boca aberta, língua pra fora, macroglossia, a atitude do pescoço, como o bebê se movimenta, deglutindo líquido durante o exame. Então, a gente presta atenção... Tem a parte objetiva, mas tem a parte subjetiva de você perceber o comportamento do bebê ali. Porque é um exame que você tem que ser curioso para fazer, né? Porque você tem que olhar... E paciencioso. Porque às vezes o bebê não tá na posição melhor possível, né? Exato. Não tem como combinar isso, né? Eu brinco que assim, você sabe fazer ultrassom? Você ir em movimento. Porque o bebê tá ali se mexendo o tempo todo, né? Então, e fora isso, tem a respiração da mãe que também interfere, né? Fora as condições relacionadas ao próprio exame, né? Então, de repente, o IMC materno influencia, a janela acústica, se existe alguma cirurgia abdominal que forme alguma sombra por conta de algum processo cicatricial. Então, assim, várias coisas podem diminuir alterar a sensibilidade exame, né? do exame, que também é uma coisa importante, né, de ser dita, que às vezes o paciente não percebe, não entende, não imagina isso, né? E daí você tem que, às vezes, mudar... hoje não deu pra ver tudo, tem que fazer de novo. Já aconteceu, de eu pedir pra paciente dar uma voltinha, comer alguma coisa e repetir o que estava precisando ser visto. E já aconteceu de eu precisar pedir para ela voltar em outro dia, porque a posição do bebê realmente era desfavorável para ver determinada coisa. Normalmente, genitália, face, que a gente precisa, assim, que a posição seja... mais adequada, assim, pra ver. Porque o bebê tá todo amassadinho ali dentro, né? Dobrado o braço e a perna, né? Não dá pra...
Então, assim, dependendo da posição, realmente a gente não... E não dá pra gente mexer na barriga e ele mexer, Então, né? normalmente eu peço pra própria mãe estimular o abdômen e... Fazer um carinho ali na hora, Isso, dar uma alguma coisa. apertadinha pra ver se o bebê mexe, mas às vezes eles Não mexem, querem. mas mexem pra pior. Tem a chance, né, Aí de eu falo, você já acontecer. sabe que é genioso, né? Só sei. Porque no fim, e é um aparelho enorme, né? É um aparelho grande que faz É um de aparelho ultrassom, grande, né? é um aparelho caro, isso é importante que os pacientes saibam. O custo do ultrassom, tanto para Porque você imagino que deve ter uma licença do ter software, licença né? e do software e licença sanitária para que aquele aparelho funcione, que É um raio-x, né? É como se fosse um... então ele tem que passar por um processo de revisão periódico, mais de uma vez no ano, seguro, tudo como se fosse um carro, né? Então é um investimento, mas você sabe que isso aliado ao pré-natal é uma coisa que faz diferença, né? Atualmente eu e minha sócia a gente faz junto, na consulta a gente já faz o ultrassom, vê o bebê, a gente nem cobra por isso, tá? Você fala, já tem no consultório, já faz ali mesmo. A gente faz porque parece que é um conforto para a mãe, mas é mais pra gente. Principalmente no final, pensando em vitalidade, né? Sim. Os morfológicos, eu tenho a tendência de orientar que outros profissionais também vejam a mesma paciente. Porque eu também acho maravilhoso que aquele bebê seja visto por outros profissionais. E quanto mais gente vendo, maior a chance da gente encontrar alguma coisa, E de não né? deixar passar nada. De não deixar passar nada. Então, assim, a minha ideia é dividir e conquistar, assim. Quanto mais gente com a mesma paciente, melhor. Porque eu acho que o paciente... Muitas vezes eu também recebo o caso aqui, que às vezes eu não tô 100%, eu converso com outro colega numa boa. Lógico. Eu não tenho receio nenhum, nem vergonha de fazer isso. Pelo porque... contrário. Porque às vezes, será que podia ser um outro aparelho? Eu vou no ortodontista e troco uma ideia, mesmo que o paciente não seja dele, pra gente poder chegar no melhor. O paciente recebendo o melhor é o que importa no final. E assim, por mais que a gente estude, tem um quê da saúde que é instinto, né? Que é intuitivo, né? Não, e tem muita coisa que interfere. Às vezes o carinho que você tem pelo paciente, pela família. Às vezes você vê com o olhar, quem vê de fora às vezes vê um pouco mais direto. Acontece, imparcial, né? Acontece isso. É verdade, eu concordo. Porque quando a gente vê resultado de cirurgia, por exemplo, eu vejo com carinho sempre o que eu faço, o que eu tentei fazer, eu sei o que aconteceu ali na hora. Às vezes alguém vê de fora e fala assim, eu teria feito diferente, né? Todo mundo pensa assim, né? Em cirurgia. Mas esse aí é o profissional do dia seguinte. Então daí isso é fácil falar. Você estava ali na hora, você viu como passou? É muito fácil, depois que qualquer coisa aconteceu, falar, era só ter feito isso. Não. Daí, por que você não fez, né? Você sabe que eu falo para meus alunos, eu dou aula, né? Porque é muito eu falo, difícil não cirurgia. sejam o médico do dia seguinte. Ou o cirurgião do dia seguinte. Não façam isso, é muito feio. Você olhar o que aconteceu para que você aprenda e não replique determinada coisa, ok. Mas falar que não foi feito, você não sabe, você não estava lá, você não viu. O que aconteceu no dia. Exato, então... A dificuldade que estava ali na hora, né? Exato. Então isso é muito complicado. E qual que seria o ideal? Eu sei que nem todo mundo vai poder passar por você, né? Qual que seria... Quando pensa em engravidar, né? Quando pensa em engravidar, o ideal seria... Porque algumas coisas, sabidamente, ambiental, a gente consegue modificar. Então, inicialmente, hábitos de vida, né? A gente sabe que alcoolismo e tabagismo são relacionados à maior incidência de alterações crâniofaciais. E teriam que ter suspenso, assim, de quanto tempo? O ideal... Bom, para quem tem como hábito, como vício, suspenso mesmo... Antes de tentar. Bem antes. O que não é uma coisa fácil também, né? Imagino. Não é. Que para quem tem o hábito de... Por exemplo, o cigarro é muito difícil de parar, né? O cigarro é muito difícil. E então, esses são hábitos modificáveis que são importantes, né? O álcool é inegociável. Na gestação é inegociável, né? Não existe nenhuma dose segura na gestação. Então, assim, se a gestante tomar uma taça de vinho, uma garrafa, não há diferença pro feto, né? E existe a síndrome alcoólica fetal. Então, assim, não é negociável o álcool na gestação. E o tabaco, a gente sabe que está relacionado, além de malformações, à restrição de crescimento, parto prematuro, maior chance de pré-eclâmpsia, enfim. Então, assim... Se quer aumentar a família, não pode usar. O ideal seria que não utilizasse. Além disso, a gente sabe, e é sabido, a suplementação de metilfolato, né? Antigamente a gente prescrevia ácido fólico, só que existe uma parcela da população que tem deficiência de uma enzima que converte o ácido fólico na sua forma ativa, que é a metiltetraidofolato redutase. Uma parte da população não tem essa enzima, então não consegue converter o ácido fólico em metilfolato, que é a forma ativa. Então o certo não é o ácido fólico. É o metilfolato, porque a gente não faz esse teste para saber quem tem essa deficiência ou não.
Então, a gente fala aí para as pacientes de risco habitual, aí mais ou menos 400 a 600 microgramas de metilfolato. As pacientes que têm já história na família, aí a gente pode ir aumentando essas doses. História de malformação, defeito de fechamento de tubo neural, tipo mielomeningocele ou falocele. Porque assim, a gente não vai entrar nessa questão agora, mas a gente fala que tem malformação genética, né? Que daí são as fissuras raras ali, que envolve muito, mais do que o pré-natal, né? E tem as fissuras, assim, normais ali, que é o do rebordo, do céu da boca. E as esporádicas, né? Que não tem uma ligação com a parte genética. É. Então, tem muita diferença disso no planejamento familiar, vamos falar assim. É, muita. E se já tem história na família. E fora isso, a gente também sabe que existe uma relação das vitaminas do complexo B e do zinco. Então, assim, principalmente pensando já nas pacientes com fator de risco aumentado. O planejamento pré-concepcional é sensacional. Mas a gente sabe que no Brasil, 41% das gestações não são planejadas, né? Então, a gente cai aí quase... mais que um terço da população aí engravidando sem querer. Né? Então, acho que... Aconteceu. Uma vez que aconteceu, o que eu posso fazer? Então, caprichar nesse pré-natal para que ela tenha essa reposição. Porque daí, essa prevenção que você faria antes, se a pessoa já chega... Se o paciente já chega com um exame positivo, daí você não consegue mais fazer nada disso, né? Não. Aí daí já foi. É correr contra o tempo. E olha que loucura, né? Um dos períodos mais importantes pra gente, que é o período embriológico, ele vai até mais ou menos 12 semanas, né? Que seria o mais importante da gestação, né? De todos, assim. E a paciente começa... Não, todo é importante, vai. Isso você que fala. Mas pensando em malformação, assim, daquelas malformações bem graves, que é o período embriológico. E aí, você pensa que para ela ter atraso menstrual, ela tem que estar grávida aí de 5 semanas, mais ou menos. Então, ela já passou quase metade do período embriológico. Por isso que é tão importante o planejamento pré-conceptivo, porque até ela ter o positivo, o bebê no mínimo já passou um mês, né? Exato. No mínimo um mês. Exato. Então, por isso que o ideal, no mundo ideal, as pacientes planejariam antes essa gestação. Porque eu acho que toda mulher que é regulada e atrasa, ela vai no mínimo fazer um teste de farmácia, depois ela vai fazer um exame de sangue. Ou às vezes ela pensa, eu tô muito estressada, aconteceu alguma coisa na faculdade, no trabalho, por isso que atrasou a menstruação, ou nem percebe que atrasou, porque justamente estava ali no dia a dia, e aí não observa isso. Então, o que eu percebo é isso, assim. No dia a dia, né? No consultório, os pacientes tendem a ser um pouco mais planejadas, assim. Mas mesmo assim, eu acho que por mais que a gente planeje, o que vem de Deus não é planejado. Porque a gente fala assim, é fácil pensar, planejar, mas a gente não sabe o que se passa na casa da outra pessoa, né? Exato, como que é o dia a dia. Exato. Mas que na teoria toda mulher teria um acompanhamento com você, como ginecologista, né? Com você, e daí um dia ela ia te falar assim, eu tô pensando em aumentar a família, e aí né? eu ia falar, então vamos fazer tudo. Então vamos fazer o que pode ser feito, né? Exato. E aí, uma vez que ela tá grávida, a gente vai datar a gestação no primeiro ultrassom, ver se o bebezinho, o batimento, tá tudo bem. Mas aí vem o morfológico de primeiro trimestre, que é um exame muito importante, que é feito... Porque eu já tive conhecimento de colegas, assim, que de planejar, por falar assim, agora vamos tentar, agora vai acontecer, daí não engravida, não consegui. Então eu já vi isso. Daí quando desencanou, vamos falar assim, daí engravidou. Mas você sabe qual que é o problema? A gente passa uma vida evitando uma gravidez não desejada, de modo geral. Sim. E isso dá uma falsa sensação de que engravidar é muito fácil. Então, aí quando as pessoas vão tentar, falam, mas o primeiro mês não consegue, elas vão no consultório e falam... Não é assim, né? Mas como assim? Eu tô um mês... Aí eu falo, calma. E aí isso depende da idade também, né? O tempo que a gente espera para investigar. Quanto mais velha, mais cedo a gente investiga, porque a reserva ovariana, de fato, começa a cair. Porque essa questão da idade... E eu acho que hoje em dia tá, em geral, a gravidez... Assim, tem muita gente que engravida muito cedo, mas se a gente for pensar na formação das pessoas esperarem trabalhar, tá se adiando um pouco, né? A nossa vida começa mais tarde, né? Tá se adiando um pouco os pacientes, não estão? Muito, muito, muito. Cada vez mais a gente tem o que a gente chama de primigesta idosa, que é a primeira gestação idosa. O idosa pra gente é acima dos 35. Que todo mundo quer engravidar depois dessa idade. Então, assim... Que da minha esposa também teve isso, assim. Ela viu lá que colocou assim, que ela já era uma gestante idosa pra idade do segundo filho. E ela é super jovem. E ela não tinha nem 40 anos. É isso. Então, eu entendo isso, que o nosso relógio biológico realmente, ele
parece que ele é mais descompassado. Porque assim, e a mulher tá vida. ali toda ativa, né? Não tem sinal nenhum que tá E envelhecendo, que é o né? problema? O grande tchan da questão é que a gente, mulher, nasce com os nossos gametas, ou seja, com os nossos oócitos, que a gente chama de óvulo, desde a barriga da mãe. E eles só vão morrendo. E o homem vai produzir espermatozoide a vida toda. Então é por isso que esse É mais fácil ter um pai mais velho, mas a do mãe que tem uma um mãe, limite. exatamente. Então, isso é uma outra coisa que eu converso com os pacientes. Além da contracepção, eu converso sobre criopreservação de fertilidade, que é congelamento de óvulos, né? É muito importante que elas tenham isso alinhado na cabeça delas. Eu brinco que é como se fosse um seguro de vida. Você faz para não precisar usar. Mas se elas não planejam ser mães breve, antes dos 35, eu acho que vale a pena, se ela tiver condições, lógico. É uma coisa... E se moralmente e religiosamente for uma coisa viável, porque também é uma coisa que envolve crença, religião, que ela saiba que isso existe, se fizer sentido na vida dela, que ela procure um profissional para ver. Exato. O que não é incomum hoje, porque às vezes a pessoa quer se realizar profissionalmente, tem outra meta primeiro, Até né? porque os custos de tudo subiu muito, né? Então, acho que para as pessoas viverem a vida que elas querem hoje, o dinheiro de hoje não compra o que antigamente comprava. Então, isso também eu acho que leva a criação dos filhos, adiar um pouco mais, porque é tudo muito, né? Não tem jeito, né? E a gente bate numa questão que, de certa forma, a gente paga tudo pro Estado e usa tudo quase que particular, né? Para poder, então, a escola, o hospital, o convênio, tudo isso acaba mudando. Isso quando pode, né? Então, isso na conta vai mudando, muda a família. Isso quando pode. E você sabe que, assim, eu sou uma mega defensora, assim, do SUS. Eu ainda trabalho no SUS, continuo trabalhando e sou muito grata ao SUS. Eu acho que o Brasil é uma referência em saúde, principalmente quando são as coisas urgentes, né? Eu compreendo as filas para os procedimentos eletivos, mas para urgência o SUS ele é uma coisa que O hospital de porta aberta. O hospital de porta aberta, enfim, para gestante, para infarto, para acidente, doenças oncológicas, o próprio centrinho, né? Sim. É uma formação. Eu acho que, assim, eu sou quando eu escuto qualquer pessoa falando, eu falo, olha, eu compreendo, mas é incrível o que a gente faz aqui, é especial mesmo, eu tenho orgulho. E os profissionais são excelentes, né? Então, assim, porque tá todo mundo ali dando o seu melhor, dando o seu melhor, exato. Fazendo o melhor que pode com o melhor que tem, né? Que, de certa forma, todo mundo só vê notícia de falar mal porque é o que dá mídia, né? É o que dá repercussão, né? É isso que eu ia falar. Eu acho que os bons, às vezes, não são exaltados. Não faz barulho. Eu acho que a gente, às vezes, não faz barulho, tanto barulho com coisas boas, né? Acho que todas as coisas podem melhorar. Mas acho que é uma tendência do ser humano. Não, das notícias. De serem assim. De mostrar as coisas ruins, do que acontece que deu errado, do que ferrou uma pessoa, de quem foi roubado, de quem morreu, e não de quem tá fazendo a diferença. Isso acaba sendo uma coisa que a gente às vezes deixa passar, mas tem que fazer o contrário, cada um por si, cada assim, para tentar poder fazer ir o seu aumentando, melhor e mudar seu microambiente, né? Eu acho que é isso aí mesmo. Porque o dia a dia, né, de todo mundo, a gente não dá para escolher, né? Mas eu falei disso da questão da idade por conta da formação profissional mesmo, né? Se uma pessoa que quer fazer medicina, por exemplo, com quanto tempo ela começa a trabalhar depois de uma residência e tudo? Vai uns 10 anos depois de formado, Minha quase, formação né? levou 11 anos. É bastante tempo, né? Então, bastante falando que para ser mãe ali, a partir dos 30 já começa a ser mais velho, né? Pois é. Então, todo médico quase não vai conseguir... Eu tenho mais de 30 e ainda não sou mãe, então... Não tem essa dificuldade, né? Total. Acaba tendo essa dificuldade. E a questão de engravidar não é a mesma coisa para cada um, né? Não. E a própria percepção da gestação para a mesma mulher de filhos diferentes é diferente. Nunca é igual, Nunca né? é igual. Isso eu acho que é bonito da medicina, é importante. E, ao mesmo tempo, é um alerta para a população, para que elas não se comparem, né? Sim. Por mais que elas assistam outras mulheres, ela sempre vai ser única e individual. Até o comportamento do bebê, né? Fala assim, meu primeiro filho foi bem, era tranquilo, dormia, daí o segundo vem para mudar essa história. Ou o contrário, né? Também. Então, assim, eu compreendo isso. Sabe que um dia eu atendi uma paciente no consultório e ela falou para mim que queria ter o segundo filho para que o primeiro tivesse um amigo. Mas que ela não sabia se ela queria ser mãe de novo. Que difícil isso, Então, né? aí eu conversei com ela, falei... Vou falar um nome hipotético, tá? Sei Tudo lá. bem.
Dona Rosa. Tá bom. Dona Rosa, o que te garante que seus filhos vão ser amigos? Aí ela olhou assim pra mim. Falei, então se você for ter um filho, você tenha por você. Não por esse motivo. Porque ele não pode nascer com esse peso. Tomara que eles sejam amigos. Deus queira que sejam. Mas eles são seres independentes, com livre-arbítrio. Né? A gente não pode projetar a nossa expectativa no filho, né? E aí ela voltou na próxima consulta. Ai, doutora, obrigada. Eu refleti sobre isso. Enfim, a decisão dela não vem ao caso. Mas o que eu quero dizer é isso. Eu acho também... É o que você falou Essa no começo. projeção, É uma né? projeção. E aí a expectativa é sempre um problema. A expectativa. Porque a expectativa está no mundo da ideia, né? Ela não é o que é a realidade. E eu acho que a maior parte dos problemas hoje vem disso. As pessoas criam expectativas, essas expectativas não são supridas e aí elas se frustram. E essa frustração vem com tristeza, com ansiedade, com medo, com raiva, às vezes. Então, acho que o importante é esse alinhamento de expectativas mesmo. E entender que 90% das coisas não são sobre nós. E não estão no nosso controle. De jeito nenhum. Então, assim, De jeito nenhum. dá um certo alívio, dá uma respirada, sabe? Mas eu acho que o filho, ele muda a gente. Né? Ele muda muito. Muda. Muda demais. Eu acho que o que eu percebo, tá? Porque eu lido com isso todos os dias. Eu acho que muda a pessoa, muda a forma como a pessoa vê os pais. Também. Né? Também. O jeito que vê outros pais. O que foi feito pra gente, fala, nossa, como que eles se dedicaram pra gente, Eu acho né? que dá uma matada no egoísmo, né? Assim, de... É muito difícil conseguir ser egoísta tendo um filho, não tem como. Exato, então acho que é especial. Mas você sabe que essa coisa do controle, a obstetrícia é não ter controle, né? Você não sabe quando vai nascer? Que via de parto que vai ser? Eu já pensei nisso quando a gente tava conversando aqui. Por exemplo, assim, eu consigo falar, ó, semana que vem eu não vou operar ninguém. Não. Todos os pós-operatórios eu vou fazer de vídeo do celular de onde eu estiver. Hoje em dia a tecnologia permite isso. Mas eu consigo não operar alguém se eu não for, porque eu faço cirurgia eletiva na grande maioria, né? É lógico, tem paciente que chega aqui com dor, tudo, mas eu consigo me programar, Mas eu não sei se vai ter alguém, ou se vai ter ou se não vai ter. Agora, como que você faz para tirar umas férias, por exemplo? Se você quiser parar 15 dias de... Eu planejo ultrassom antes. Você consegue não fazer, talvez, sim, organizar. Ultrassom eu consigo. O consultório. Consulta de ginecologia também. A parte da obstetrícia, quando eu vou tirar férias, que eu vou viajar, eu tenho duas maneiras de agir. Você tem que ter uma equipe de né? apoio. Então, essa paciente sabe que eu vou viajar em tal período que pode ser que eu não esteja lá. Então, combinado não é caro, né? E a outra maneira é se a paciente não aceitar uma outra pessoa, falar, não, eu preciso que seja você. Eu não pego partos no período com datas prováveis de parto do período que eu vou viajar. Você vai dar naquele mês que você pensou em viajar. Eu não pego ninguém que vai nascer naquele mês. Não começa, né? Nem começo. Então, essa é uma coisa que eu tenho que planejar muito antes. E eu acho que é por isso que a obstetrícia é tão diferente das outras especialidades. Porque assim. eu penso assim, pode vir uma fila de 1000 pacientes, eu vou me organizando para operar, uma hora eu acabei. Você, de certa forma, vai chegar uma hora que não tem mais agenda. Porque pode ser que você não comece caso novo, mas essas mulheres vão continuar ali no dia a dia com você, né? Então a gente se organiza de uma maneira que a gente pega... A mãe, a filha... Isso, e a gente pega um número fixo de partos por mês, a minha equipe. Então, passou disso, a gente nem pega paciente. Porque não consegue, né? Não consegue. E para dar atenção que a gente acredita que é a atenção que é necessária, enfim, né? Então, mas é uma dedicação bem importante, assim. Isso hoje, onde você atende? Em Bauru somente? Aqui em Bauru, na rede OneCare. Não quer. Que é ali perto do Vilaggio? É perto do Vilaggio, no Espaço Saúde, e o Hospital Santa Lúcia Bauru, que tá vindo, né? Deus quiser, né? Diz que esse ano sai, né? Vem aí. Então tá todo mundo na torcida, né? Eu acho que na é muito expectativa, especial. Eu acho né, que quanto mais a cidade cresce, melhor para todo mundo, né? Sim, sim. Quanto mais de tudo, mais shopping, mais hospital, mais a tudo. gente tem operado bastante ali, assim, na medida do possível. Porque eu gosto muito da equipe de lá, assim. Eu tenho um carinho enorme por eles ali. É uma filosofia que eu acredito, assim. E todo paciente sai de lá... Porque às vezes fala assim, mas ela parece que é pequeno. Daí você fala assim... Todo mundo na hora de ir embora fala, adorei, foi muito bem atendida. O pessoal que passou a noite comigo que foi bom, desde a recepção até a saída. É especial, é mesmo. É um cuidado científico mais assim, bem humano e pessoal, né? Eu acho que isso que faz a diferença mesmo. Eu acho que isso só tende a crescer, né? A gente poder replicar isso
em uma escala um pouco maior. Eu acho, e ainda mais agora, que é aquilo que a gente falou, todo mundo tão corrido, trabalhando tanto. Então, acho que quando a gente para, escuta, presta atenção, faz diferença mesmo. E a questão das mães, né? Porque hoje eu terminei um paciente que ele tirou o aparelho hoje, então é um dia de felicidade. Já fez ortognática, enxerto, o nariz. Hoje quase tem alta. Vai ter que fazer um clareamento, uma coisinha ali de uma perfumaria, vamos falar assim, para ficar com o sorriso melhor. Que foi pra ele, faz, sabe? Já chegou até aqui. O que você puder fazer para melhorar e te deixar com a autoestima mais lá em cima, né? Tipo, falta pouco. Tá? Estamos ali mais pro fim do que no começo. E é um dia de motivo de comemoração muito grande, sabe? De você estar no fim de um tratamento que durou a vida inteira, sabe? Durou essa vida toda. E eu falo, a questão de quando a mãe recebe a notícia, eu acho que o jeito que você passa e dá esse acolhimento ali, você acaba ganhando o paciente pro resto da vida, né, Rafa? Sim, e o vínculo que a gente tem com essas mães é muito especial, né? A gente recebe carta, e elas mandam notícias pra gente desses bebês ao longo da vida toda. Às vezes a gente muda de cidade, e elas seguem mandando pra gente mensagem. Então, assim, é especial mesmo, é isso. Eu acho que é o cuidado, Porque a o sua carinho. família é enorme no fim, né? Vai aumentando a cada um que Eu nasce, brinco que né? se eu for chamada pra todos os aniversários de um aninho, eu vou todos os dias da semana Comer doce. no aniversário de um aninho. Mas é uma coisa que é especial. E eu acho que qualquer notícia que sai do que seria o correto, né? Então, um diabetes gestacional, uma pré-eclâmpsia, a gente vai sempre tendo cuidado aí para ir noticiando de forma que a paciente compreenda que não está dentro do normal, mas que continua tudo bem e que a gente vai organizar para que aconteça da melhor maneira possível. E aí, no caso das alterações craniofaciais, a gente vê tudo no morfológico de segundo, né? Que é o exame aí que a gente vai conseguir dar essa notícia e organizar os próximos e passos. acompanhar, né? Porque muitas vezes, assim, é lógico que qualquer notícia diferente da normalidade vai trazer preocupação para a família, né? Eles vão procurar qualquer coisa que você falar. Para qualquer coisa na vida, pensa numa coisa séria. Se você falar que não viu a pontinha do dedo, já vai ser um alarme ali, né? Na nossa vida, gente, é assim, né? Você vê, se eu falar assim, ó, hoje nós vamos almoçar macarrão. A hora que você sentar para comer, eu sirvo churrasco. Aí você já quebrou a expectativa, já né? quebrou a expectativa e é uma coisa boa. Então, imagina para uma coisa que é tão séria, que é tão importante. Então, acho que qualquer alteração de planejamento, até quando é para bom, é difícil. Então, quando é para ruim, a gente tem que ser muito empático. Mas eu entendo a frustração do começo, assim, eu tento ser solidário o máximo que eu posso, porque eu penso o quê? Todo mundo pensa em ter um nenê e a família toda vai conhecer depois, né? Então, se o nenê nasceu e teve que ficar internado, não é aquela coisa que todo mundo esperava, para a família já é. É muito ruim. Então, acho que o maior aprendizado aqui seria não se culpar, né? A família que recebeu um diagnóstico diferente, achando que foi né? culpa deles. Por mais que você falou assim, o certo era ter feito isso, mas nem todo mundo vai conseguir. E não é porque fez que também é 100% de garantia, né, Rafa? Às vezes também fez tudo e acontece esse tipo de coisa, né? Que não é controlável. Então, eu acho que assim, é assumir, uma vez que eu decidi engravidar, que nada eu controlo, né? E que eu vou receber o que vai vir da maneira melhor possível e vou tentar ir me organizando. E é isso. Eu acho que assim, às vezes não vai ser fácil, boa parte das vezes não vai ser fácil. E também ninguém nem engravidar, porque assim, eu quero engravidar porque eu quero ter um menino. Não dá pra fazer isso, né? Não dá. Acho que não. Acho que... E até porque existem tantas doenças que a gente não consegue identificar e que são relacionadas a neurodesenvolvimento, desenvolvimento neuropsicomotor, o próprio transtorno do espectro autista, a gente não sabe como que vem, a gente não sabe o motivo, não existe diagnóstico na barriga. Então, e eu tenho visto tanto, não sei se não tinha esse diagnóstico, mas eu vi que aumentou tanto a procura no consultório. Eu acho que essas crianças e esses adultos, eles eram subdiagnosticados mesmo, sabe? E que coisa, né? Ao invés da gente se adaptar a eles e fornecer um ambiente mais confortável, eles viviam uma vida de sofrimento, eles tentando se adequar, adaptar. Né? Exato. Então, acho que como se fala mais sobre isso, graças a Deus, a gente tem Às vezes os pais procuram... Isso, e a gente tem também a oportunidade de fazer a vida deles e a nossa melhor, porque conviver com eles é muito especial. Eu tenho na família e é um presente na nossa vida. Porque a gente não via no consultório antes, né? Agora, vira e mexe, aparece. Porque a gente, como faz procedimento em hospital, e às vezes para extrair um dente, fazer alguma coisa
com sedação, não é todo dentista que entra no centro cirúrgico, né? Então acaba tendo essa procura, às vezes, ou mesmo fazer até limpeza, profilaxia, né? Às vezes com sedação, não é todo mundo que faz, então acaba tendo essa procura aqui na clínica. Mas a gente não via tanto antes como tem visto hoje em dia. Eu acho que tem a ver com isso também. E cada um, dependendo do grau, assim, já teve paciente de demorar 3 vezes para vir até aqui. De não sair da recepção, de ficar sentado ali. A confiança, então, se não vem, não vem. Então a gente conversava lá na frente, daí um dia vem aqui. Daí, para chegar para ver, olhar a boca, então, às vezes demora um tempo, né? E tem que ter essa paciência. E é tão especial, é tão gratificante. E tem os que já são mais abertos, que não ligam. Se a mãe vai junto, ele vai atrás. E o pai vai junto, ele vai... E aí, nesse caso também, eu acho que a empatia pelos familiares ou por quem é o cuidador, né? Porque não é fácil, né? O suporte, essa dedicação integral. Então, acho que é importante, serve de motivação para que a gente possa fazer mais também, sabe? E a gente teve um caso que a gente conversou, que eles começaram, que uma família começou a ajudar outros e virou o motivo da vida deles depois que teve um filho autista. Ah lá, tá vendo? Então, muda para bem, para o melhor. E na maioria das vezes é uma grande transformação, né? São anjos para mim, né? Às vezes isso muda e fala assim, agora eu vou ajudar outras pessoas para não ser assim, para as mães não passarem o aperto que eu passei por não ter informação ou suporte. Suporte, informação. Acho que esse é o nosso objetivo, né? E a questão do... que a gente tá falando dos bebês, né? No começo, quando recebe, você acaba indo junto, você é a primeira a ver o neném, praticamente, né? Sou. Toda vez, você que junto faz com os pais, né? Junto com os pais, nós somos os primeiros. No dia do parto ali, da cirurgia, né? Seja normal, ou via vaginal, ou parto cesárea, né? A gente vê junto com a mãe. A cesárea a gente faz com o campo baixo, então a mãe consegue ver. Consegue ver tudo, né? Então é especial mesmo. Essa questão do parto normal, isso... Eu sei que tem muita mulher que... Acho que toda mulher acho que sonha em ter um parto normal. Não tem isso ou não? Não tem isso. Como que decide isso, Rafa? É assim, ó. Na verdade, a via de parto é obstétrica, né? Pensando no português, né? No dia a dia do... existem indicações mesmo de cesárea, né? Que não são essas indicações por pressa, convenientes, exato. Mas não é toda mãe que sonha com parto normal. Tem mãe que sonha com parto cesárea, mesmo informada. Que poderia tentar o parto normal. E sobre os benefícios, o que eu compreendo é que, independente da via de parto, o que importa é o nascimento. Que o nascimento seja um nascimento tranquilo, feliz, saudável, respeitoso, memorável, tranquilo, e que aquela família tenha um final com mãe e bebê, ou bebês, bem. Para mim, esse é o parto perfeito. Se for por via vaginal, excelente. E se for por uma cesárea, porque se precisou de uma cesárea, ou porque é o sonho daquela mulher, tudo bem, vamos tentar também. Mas eu acho que isso é uma coisa que eu converso bastante com as pacientes. Eu não acho que é um parto normal por qualquer custo. E eu não acho que é uma cesárea por qualquer coisa. Né? Acho que o meio do caminho... Sim, é individualizado isso. E eu acho que o meio do caminho é sempre melhor. Claro que existe extremos, né? Existe quem só faz cesárea, existe quem só faz parto normal. Mas o que eu acho que é mais importante de tudo... Existe quem faz parto em casa. Exato. Também hoje em dia, Pois né? Mas o que eu acho que é mais importante de tudo é o profissional que vai prestar assistência compreender que o parto não é dele. E o que ele pensa pessoalmente, não cientificamente, sobre aquilo, pouco importa. Eu acho que... Entende? Sim, sim. E eu falo muito para isso para os pacientes. Em algum momento, se eu perceber que vai comprometer segurança, eu vou intervir. Porque você não pode assumir essa... Agora, você sobre não vai assumir achismo, por exemplo, luz acesa ou luz apagada, não sou eu que vou decidir. É paciente. Música ou sem música? É paciente. Porque às vezes eu acho que com a luz vai tirar foto, vai filmar e... É paciente. Porque às vezes um ideal de parto normal, sei lá, pra mim seria luz apagada tocando uma música. Seu marido do lado. Isso. E às vezes pra paciente não é esse. É luz acesa em silêncio. Então acho que é importante compreender isso. E ter isso conversado. Muito. E essa coisa de números, né? Meus números, meus partos, não é meu. Não é meu. Não sou eu que tô parindo. Não é meu parto. Nunca vai ser. Objetivo... Só quando for o meu mesmo. Só quando você for a paciente. Exato. É o parto dela. Ela é a protagonista. Porque você tem um objetivo profissional ali de segurança, né?
isso. De resultado, né? Eu acho que segurança a palavra, é a né? palavra, é confiança, segurança. Eu acho que é isso. Acho que é exatamente isso. Acho que a gente, em todos os lugares, que eu percebo, em todas as profissões, a gente tem vários tipos de profissionais, né? E eu acho que o que a gente busca em todas as profissões, todas, na sua, na minha, no engenheiro, num piloto, é o quê? Segurança. É segurança que É a gente tem. transferência de responsabilidade, Então de certa daqui pra cá forma. você que cuida, eu cuido do resto. Eu acho que é esse o caminho, assim. Porque sabe que a gente passa muito isso aqui também, e às vezes eu brinco com uma coisa assim, eu falo, quando teu carro quebra, você leva pra arrumar, você fica perguntando se ele vai usar tal chave, se ele vai apertar Culpa da muito. internet. Daí eu falo assim, então transfere pra mim, não sofra por isso, sabe? Exato, é culpa da internet. Mas isso acontece muito. Nossa, você nem imagina, eu não consigo nem... Deve ter muito isso. Eu não consigo nem verbalizar o que acontece. o que acontece. E o chat GPT e as inteligências artificiais aí vieram para ajudar, agregar muito, mas também deram uma bagunçada aí na cabeça do Mas pessoal. você já usou o chat para perguntar sobre coisas que você faz? Eu já usei. Para ver o que aparece? Já usei. E eu já vi informação verdadeira e falsa. Também. Mas tem coisas que fala assim, nossa, eu escreveria isso. Doideira, né? Porque se você pergunta coisa... É que existem algumas inteligências artificiais que são feitas para o meio acadêmico, né? E aí essas são legais para perguntar sobre artigo científico, mas não é o chat, né? Normalmente são inteligências pagas científicas. Essas são bem legais. Mas eu acho que pela velocidade... Mas eu falo assim, o que o paciente está tendo acesso hoje em dia, a maioria da população está tendo acesso, ele pergunta de remédio, ele pergunta do sintoma dele, o que pode ser. E isso é bom, né? Mas ao mesmo tempo... eu não vou, tipo, a pessoa... Deve ter gente que pensa, eu não vou mais no médico, porque eu ponho no chat, ele me fala que eu tenho que tomar. Daí barra na receita. Eu não tenho a receita, né, às vezes. Pois é. Mas acaba que acontecendo, deve acontecer cada coisa. E até do que? Ele vem aqui no consultório, eu falo, ó, você tem que fazer isso, ele pega por escrito, ele entra no carro, já digita ali, ó, é isso, tá certo, qual que é o valor, qual que é o tempo, para ver se bate a nossa conversa do que indicou. E essa coisa da precificação do trabalho é uma questão também, porque eu acho que é muito difícil de você precificar o trabalho do outro, né? Porque o valor do seu trabalho, só você sabe. Sim. Ninguém pode falar que seu trabalho é caro ou barato. O paciente de sexta-feira teve alta na terça, que foi embora de Bauru, eles são de Tocantins. E assim, quando o paciente, qualquer um escolhe a gente, eu tenho isso. Porque eu lembro do dia que não tinha ninguém me procurando, que eu queria muito que alguém chegasse, eu queria fazer a cirurgia com o Zé, então eu lembro desse dia, de que eu sonhava com isso, então nunca reclamei de trabalhar. Porque você já passou por isso também, do começo da carreira e tudo, então você sabe do que eu tô falando, né? Todo mundo que tá começando a vida sabe do que é isso. Então você não pode sonhar com uma coisa e depois falar assim, eu não quero mais meu sonho. É isso porque mesmo. Porque eu orei muito, para chegar. Pede pra Deus, né? Eu já orei muito para acontecer. E daí eles foram embora. Na terça, eu falei, nossa, foi muito melhor do que eu imaginava, passou bem, nossa, meu filho tá legal, adorei o resultado, já meio tá um pouquinho inchado, mas era isso que eu queria. E daí eu falei, pai, você sabe que... E ele tinha reclamado comigo antes, eu falei assim, você sabe que o certo era ter feito assim, da primeira consulta até agora, eu te dar o valor agora, de quanto você consumiu da minha vida. Se a gente conseguisse dar esse... Como se ligasse um velocímetro e vai correndo ali. Mas é isso que eu falo, o paciente... Eu acho que isso para qualquer trabalho, mas cada um sabe o valor do que entrega, do que abdica para entregar o que entrega. Eu costumo falar para as pacientes, eu estou com a sua família porque eu estou deixando de estar com a minha, né? Então, isso é uma coisa que é importante que seja dita. Porque eu acho que a gente fala muito pouco sobre gerenciamento de estresse do profissional da saúde, qualquer um que seja, tá? A gente entrega muito e o que eu sinto é que rola por parte da população uma desumanização do profissional da saúde. Então, o profissional de saúde não pode comer, não pode descansar, não pode parar, né? Parar. E claro, ninguém tá falando de urgência e emergência, né? Eu tô falando assim no contexto da vida dia mesmo. Então, acho que é obrigação dele responder. Não, não é obrigação. Não é obrigação. E para equilibrar isso, Rafa? Para equilibrar, como que eu faço? Eu passo meu telefone para minhas pacientes, principalmente obstetrícia, né? Porque ginecologia não precisa, ela pode ir no consultório, Sim. né? E eu... Senão vai ficar com coisa... Pois é, e eu converso com elas assim. O tempo todo, né? Meu pacto com elas assim.
uma dúvida circunstancial, eu posso pintar o cabelo, eu posso fazer uma massagem, eu Tomar um posso suco comer de tal coisa. beterraba, Você vai né? me perguntar na consulta. Você vai anotar guardar. e vai me perguntar na consulta. Coisas importantes, você vai me mandar mensagem. Algum sintoma diferente. Coisas diferentes que você sentiu, que você percebeu, que você está preocupado, você vai me mandar mensagem. E coisas urgentes, você vai me ligar. Porque eu vou te atender no momento que você me ligar. Então, Posso estar vendo um filme com meu marido em casa, eu posso estar numa cirurgia. Quem estiver circulando na sala vai atender o telefone para mim. E eu vou te atender. Eu vou te ajudar. Então, assim, quando eu dou meu telefone, eu falo, eu preciso que você tenha essa responsabilidade para entender isso. Que siga essa escala. E aí elas são maravilhosas. Eu não porque tenho é combinado, reclamar. né? É porque é combinado. E porque senão vira um negócio que não tem propósito, né? Não porque, tem sentido. Porque você já percebeu isso, né? Todo mundo entra na hora do almoço, muitas vezes eu tô comendo, começa a chegar a mensagem. Isso, de coisas aleatórias. Porque todo mundo parou ali, eu lembrei do Zé, porque eu extraí o dente com ele semana passada. E daí começa. Exato. Então eu tenho esse combinado com elas. Mas eu sempre deixo meu telefone porque aquela coisa. Eu faço pelo paciente, mas na verdade eu falo por mim, porque nada paga a minha consciência. Não, sim. Mas eu falo uma coisa que assim, eu te juro que eu te respondo assim que eu conseguir. Um segundo. Se eu não der na hora, não é porque eu não vou responder. Porque o WhatsApp virou um pouco disso, né? E isso gera uma ansiedade tão grande na gente, né? Porque assim, a gente você trabalha... recebe uma mensagem, você já não fica assim, eu tenho que responder. E você já não se você pegou fica... pegando o celular pra responder uma mensagem, terminando de responder e indo pro Instagram sem voltar a fazer o que você estava fazendo? Já sim. Ou fazendo o contrário, você ia mexer no Instagram, tocou, foi pro WhatsApp, voltou pro Instagram e não fez o que você estava fazendo. Você vê, né? Ou, sei lá, quem usa outras redes sociais, o X, ou... qualquer enfim, coisa. qualquer Um shorts coisa, ali, um TikTok. Pois é. Então, assim, eu, graças a Deus, eu sou bem old school, assim, o meu auge é o Instagram. E ainda assim, por vezes, eu limito o tempo dele no celular e pra avisar. Me policio, porque é isso que eu falei, essa timeline infinita, ela libera dopamina, né? Então você fica lá, a hora que você vê, você não tá nem vendo o que você tá vendo, tá só tá passando rolando, ali. Então acho que porque é isso. Essa questão do paciente ali, da gente responder na hora, porque aí já começa assim, acho que se você não responde, ele não me ama mais, não quer mais falar comigo. E aí a orientação que eu dou também é, se é urgente e eu não respondi por qualquer motivo que seja, porque pode acontecer, né? Sei lá, eu... Tá dirigindo, uma cólica de né? rim, eu tô dirigindo, não sei, vai pro hospital. Tô tomando um banho, né? Às não vezes, me né? espera. Vai pro hospital e aí eu te encontro. Porque a urgência, ela é urgência, igual né? urgência, é o hospital. E aí a gente resolve depois, né? Não ficar esperando o médico, né? Isso é muito comum. Eu preciso marcar uma consulta de urgência. Por definição, marcar já não é de urgência, né? Enfim, ser obstetra é uma vocação. Eu acho que trabalhar com a saúde é uma vocação. Trabalhar com as pessoas é uma vocação. Talvez se a gente fizesse alguma outra especialidade que não lidasse com gente. Acho que trabalhar com gente é difícil. Porque são educações, crenças, comportamentos, expectativas, tudo diferente. Quando eu escuto um colega falar uma coisa assim, tal paciente é chato. Não. Eu falo Você assim, que não sabe lidar com o problema dele. Às vezes a pessoa não é chata. Às vezes a pessoa é mais exigente, às vezes é mais detalhista de saber as coisas. Eu tinha um professor na faculdade que ele falava que quando você acha que algum cliente, paciente é chato, é porque você não sabe resolver o problema dele. Porque se e você aí sabe é mais fácil responder, você falar que ele é chato. Não é chato. Exatamente. Cada um tem um jeito, uma pergunta. Não, e se põe num lugar, às vezes, o paciente vem aqui, o pai trouxe o filho para ser operado aqui. Você acha que não é normal a mãe ter dúvida? Lógico que é. Não vai ficar preocupada? E assim, que seu filho vai fazer uma cirurgia? E o que eu acho também é que o que é óbvio pra gente não é pra eles. Então, às vezes são algumas perguntas que pra gente é muito óbvio. E que pra quem tá fazendo a pergunta não é óbvio, né? É uma dúvida grande. É uma dúvida pertinente, né? Então eu falo que não tem pergunta boba. Todas as perguntas são importantes. Não, até hoje, não se amarra mais a boca em cirurgia ortognática, isso tem mais de 20 anos. E ainda chega gente perguntando. A mesma coisa do parto perguntando também. se... eu vou ficar com a boca amarrada. Falo, não precisa mais. Tipo, não, já tem... Antigamente, a acho mulherada... que desde 90 e pouco já não usa mais. Faziam lavagem intestinal nas mulheres para elas parirem, né? E até hoje tem paciente que fala, mas vocês não vão fazer lavagem, né? Eu falo, eu nunca fiz, nem sei como que é isso, né? Já cheguei, não tinha mais isso. Já não tinha mais na minha época, então acho que Então essas lendas vão se passando aí. Eu não sei quem propaga isso, mas acontece, né? Acontece muito. Acho que toda especialidade deve ter alguma coisa assim. E aquela coisa, né? Quem conta um conto, aumenta um ponto.
Então, assim, sempre a história, quando ela vai ser propagada de uma maneira que normalmente não carrega a intenção com que ela foi dita e é que ela é interpretada de acordo com as vivências de quem tá ouvindo, né? Então, a chance de ter um grande mal-entendido é enorme, né? Enorme. Não tem que perguntar para alguém que saiba mesmo. E é por isso que eu te falei assim, é legal a gente conversar aqui e tá mostrando isso, né? Esse canal ainda é bem pequeno, mas eu acredito nele no sentido da gente reunir informações para os pais que não podem estar aqui ou não podem ter acesso, mas que conseguem ter uma orientação do que tem que ser feito, sabe? Pro tratamento do filho, quando recebem o diagnóstico, quando já tem um filho tratando e quer receber o que vai ser. Então, acho que a ideia disso não é uma coisa séria, né? A gente conversa, parece um bate-papo. Eu até te falei, ó, não tem... A gente não faz um briefing, né? Não, contar. Porque eu é vou uma contar conversa, para as pessoas. né? Eu perguntei, e aí, do que a gente vai falar? Ele, é um bate-papo. Bora. Mas tem gente que fica até... Você não vai me mandar as perguntas? Eu não tenho a pergunta. Eu sei o que eu quero saber, mas não é nada que vai te pôr em... Não vou te pôr em situação e constrangedora. vai fluindo não vou. Também, né? Às vezes você me conta mais coisa do que eu esperava. Porque eu não sei o que você faz, assim. Não sei... Se eu soubesse, eu falava que, ó, para você ter uma gravidez boa, você faz isso. E eu dava a cara aqui, né? E a internet também é um ambiente difícil, né? Porque é exatamente o que eu acabei de dizer. Às vezes as pessoas não recebem a mensagem com a intenção que você disse, né? Com a sua percepção. Então acho que tem que ser, cada um fala o seu, assim, o seu melhor. Então eu escolho pessoas boas que possam ajudar, porque eu sei que uma mãe, imagina uma mãe aqui, ó, escutando essa conversa, que pensa em ter um nenê, que não tem uma pessoa para orientar. Ela vai entender que ela tem que achar um profissional bom, que ela confie, o que ela pode fazer. Algumas coisas que você já falou servem de parâmetros, às vezes, para ela se ligar no que foi oferecido para ela em outra cidade, às vezes em outro estado. É isso mesmo. Eu te agradeço Então, e te parabenizo. Seu trabalho é incrível. Por mais pessoas que se preocupem com isso. Então, esse é o motivo da gente estar aqui. É isso aí. Te agradeço muito. Obrigada. Tá bom? Você queria falar mais alguma coisa? Não, só agradecer a oportunidade, o espaço. Imagina. E desejar aí para as famílias que estão assistindo que tenham uma vida abençoada, saudável e que estejam aliados a bons profissionais para quando qualquer coisa acontecer, eles poderem estar respaldados e seguros. Tá bom. Muito obrigado, viu, Rafa? Obrigada a gente vai deixar o contato da Rafa aqui do Instagram para poder entrar em contato. Se tiver alguma pergunta, pode passar aqui também. Que Deus te dê muita saúde e sabedoria para continuar aí, muita energia pro seu dia a dia. Que seja sempre essa pessoa abençoada. Muito obrigado, viu? Vamos, obrigada. Com certeza. Tchau. Gostou do chá? Amei. Foi bom? Já então quero esse. Então tá Obrigada. bom. Tem mais para experimentar? Hoje foi outro dia a gente toma de outro tipo. Na próxima vez, com as perguntas, a gente volta. Combinado. Pessoal, muito obrigado aqui. Fique com Deus e até a próxima. Não deixe de curtir, de se inscrever no canal. E se souber de alguém que precisa escutar essa conversa, encaminhe ela, por favor. Um abraço para vocês.